Meu irmão e minha irmã, segura essa bomba. Mais um famoso pastor da Assembleia de Deus, ungido do Senhor, um desses pastorzão do paletó brilhoso e fala mansa, foi pego sem calça nenhuma. Vazaram fotos do pastorzão totalmente pelado, rodando aí pela internet, escancarando não só o corpo, mas a podridão que anda escondida debaixo dos púlpitos modernos. E aí a gente pergunta, cadê o temor de Deus? Cadê a santidade que esse pastor tanto pregava? Ou será que tudo era só encenação ou teatro gospel para manipular a fé dos outros enquanto ele mesmo vivia uma vida dupla nos bastidores? E agora tá tudo vindo à tona, né? Sem censura e sem maquiagem, sem filtro. O problema não é só a nudez física, é a nudez moral e espiritual. E o pior, não é um caso isolado. Vários pastores caindo, um por um caindo feito dominó. Será que é só escândalo ou é a justiça de Deus limpando a casa? Porque às vezes você pode achar que esses pastores estão escandalizando a obra de Deus, mas muitas vezes é Deus que manda a operação do erro e o pecado para arrancar esse tipo de gente de cima do altar. Fica comigo nesse vídeo até o final porque o negócio é feio. Talvez esse vexame todo seja a resposta da oração, castigo dos céus ou até mesmo profecias se cumprindo. Hoje a conversa é reta, sem passar pano. Quem tiver ouvidos, ouça o que eu vou falar aqui. Não saia daqui, fica aí até o final. Eu volto logo após a vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mas antes, de eu mergulhar nesse tema cabeludo, escandaloso e absurdo, que vai deixar muito crente de boca aberta, eu preciso da tua ajuda para continuar cutucando essas feridas que ninguém quer cutucar. Então, já chega dando aquele like, é rapidinho e faz toda a diferença, tá bom? Deixa o like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, aí começa a recomendar os meus vídeos para mais pessoas, para mais gente se acordar para a realidade. Então já aperta o joinha e se você está caindo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo quase todo dia e nenhum deles passa pano para ninguém. E agora deixa eu te falar uma coisa para você que está reclamando da vida, batendo em porta de empresa, deixando currículo em loja, sendo pisado por patrão que não tá nem aí pra tua dignidade e não te valoriza, e você passando tudo isso enquanto você carrega um celular que é uma arma poderosa na sua mão, mas infelizmente você está usando errado só para conversar fiado no WhatsApp e jogar joguinho para passar tempo. O que você não sabe é que dá para virar o jogo com o celular. Eu mesmo tô num projeto que vem mudando a minha vida e a vida de muita gente, trabalhando só com um celular em casa e ganhando comissões que muita carteira assinada não vê nem em 2 meses. Hoje, dia 13/4/2025, aqui no meu estúdio, domingo, eu tô recebendo esse valor na conta enquanto você tá aí passando dificuldade. Eu quero te ajudar. Você quer trabalhar de verdade, quer ter esses valores, quer ganhar até 3 mil por mês, trabalhando só 1 horinha por dia no teu celular? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou abrir o jogo e te mostrar como você pode entrar para esse projeto, que está tirando muito crente do sufoco e mudando as suas vidas financeiras de maneira sobrenatural. Como já era esperado, mais um famoso pastor das Assembleias de Deus, considerado pelos seus membros como o representante de Deus na terra, cai do ministério com as calças arriadas, literalmente. Ritter Marques, que até ontem era tratado como príncipe entre os pastores das Assembleias de Deus do Pará, jogou a toalha e renunciou à presidência da Convenção de Pastores do Estado do Pará, a Comiadepar, não por um arrependimento sincero, não por temor a Deus, mas porque não teve escapatória. As imagens vazaram, os vídeos circularam, as conversas íntimas pipocaram em todos os cantos da internet. E não foi pouco não, foi pesado, imagem atrás de imagem, áudio atrás de áudio, deixando claro que o problema não foi um deslize, mas um estilo de vida mantido às escondidas, protegido por uma falsa santidade. O que a gente vê hoje em dia é o colapso do sistema religioso que finge santidade, mas fede por dentro. Enquanto nos púlpitos eles clamam por santidade e cobram santidade dos membros, nos bastidores eles vivem na carne, em mentiras e imoralidade e abusando do poder. A renúncia desse pastor Ritter, que veio depois da pressão popular interna, não limpa o nome de ninguém. Não apaga o escândalo, só mostra que quando a podridão vaza, o castelo de cartas desmorona rápido. E o mais triste é que esse caso não é único, já virou padrão.
um atrás do outro, os pastores estão sendo desmascarados. E aí a gente precisa se perguntar quem são esses homens que se dizem falar em nome de Deus, mas vivem como se fossem donos da fé alheia, ditando regras e dando ordens pesadas aos membros. Quantos desses líderes não estão escondendo podridões muito maiores do que essas que já vieram à tona? Será que o povo vai continuar se curvando diante de títulos e cargos enquanto a corrupção espiritual está destruindo tudo de dentro para fora? Essa crise que explodiu no Pará agora só revela que já estava tudo lá abafado, protegido pelo silêncio dos cúmplices que sabiam de tudo e se calaram. O que a gente chama hoje de igreja virou, em muitos casos, uma empresa, uma corporação gospel cheia de vaidade política e disputa de poder. Os líderes se tornaram celebridades e deixaram de serem servos. E quando isso acontece, a queda é só questão de tempo. Porque onde não há verdade, a mentira sempre vem à tona. A exposição do pastor Ritter não é só uma tragédia pessoal. É um reflexo do que vem sendo construído há décadas. Uma religião que prioriza a imagem em vez da essência, o lucro em vez da salvação e o controle em vez da verdade. E o povo ainda idolatra, ainda defende, ainda diz: não julgues o homem de Deus. Até onde nós vamos continuar fingindo que não vemos nada? Vão ficar aplaudindo homens enquanto Deus está sendo vituperado, enquanto o nome de Cristo está sendo pisado publicamente nas redes sociais e no mundo. Os fiéis seguem aí dando glória para esses líderes humanos que vivem na lama. Aí quando estoura um escândalo, vem com aquele chororô falso, aquela nota de repúdio fajuta, aquela desculpa esfarrapada que tenta conter o fogo, só que dessa vez o fogo pegou. Não adianta vir agora com pedido de perdão público, com renúncia forçada, com teatrinho gospel para tentar salvar a sua reputação. A verdade é que esse tipo de líder já perdeu a autoridade há muito tempo. Só estava ali escondido atrás do microfone do púlpito, com paletós caros e seguidores cegos. Quando a verdade vem à tona, o que sobra é o vazio de um sistema religioso que precisa urgentemente de limpeza. Não é reforma, é limpeza. Porque o que está sujo não se reforma, se arranca para fora e se limpa. A igreja brasileira precisa começar a arrancar fora a podridão que ela mesma alimentou. O que Ritter fez não é apenas imoral, é indecoroso, é vergonhoso, indigno de qualquer cargo ministerial. E o pior, quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens de Deus, quantas famílias foram influenciadas por um homem que viveu uma farsa? A responsabilidade é gigantesca, né? E a consequência é inevitável. Não dá mais para esconder, não dá mais para tapar o sol com a peneira. O povo de Deus precisa acordar e parar de sustentar esses atores de púlpitos que só sabem pensar em fama, dinheiro e nos prazeres da carne. Esse episódio precisa servir como um alerta, não só para a igreja local, mas para todo o Brasil. Chega de espiritualizar canalice, chega de passar pano para pastor imoral, chega de confundir autoridade espiritual com carteirada e manipulação. O Espírito Santo não habita onde existe a mentira, lascívia e vaidade. Quem vive nisso não representa o céu, representa o diabo travestido de um santo. Enquanto o povo continuar aplaudindo esses falsos líderes, eles vão continuar se multiplicando como praga. E é hora de colocar o dedo na ferida e falar o que ninguém tem coragem de dizer. O sistema está doente, a liderança está corrompida, o povo está cego, mas a verdade sempre aparece. E quando aparece, não adianta chorar, tem que enfrentar. Tem que expor, tem que arrancar, porque se a igreja não se limpar, Deus limpa. Às vezes o povo olha para o escândalo e acha que o pastor está sujando a obra de propósito como se fosse só safadeza ou carne fraca ou desvio moral. Mas nem sempre é assim. Tem caso que o próprio Deus é que decide arrancar do altar aquele que ele nunca chamou, aquele que se fez pastor por ambição, por vaidade ou para dominar o rebanho como um tirano. Tem líder que não é pastor coisa nenhuma. É um opressor, é um ditador de microfone na mão, um falso santo que abusa da autoridade espiritual e sufoca o povo com regras humanas enquanto ele vive no pecado por trás das cortinas. E sabe o que acontece? A igreja começa a sofrer, a murchar, a gemer. E quando os fiéis começam a orar e clamar de verdade, pedindo para Deus arrancar o que está atrapalhando a obra, Deus ouve. Aí ele manda a operação do erro e permite o tropeço. Escancar o pecado e expõe a podridão para todo mundo ver. Não para envergonhar só por envergonhar, mas para limpar. Porque o Senhor Jesus disse em Mateus, tá? O Senhor Jesus disse: em sua mão tem a pá, e limpará bem a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Em Mateus 3,12. Isso é sério. Deus,
Ele separa o que presta do que é só aparência, varre o chão do altar, tira a palha e deixa só o trigo. Porque Deus cuida da sua obra, mesmo que para isso precise derrubar o ídolo que o povo, sem querer, colocou no altar no lugar dele. Quando Deus limpa, não sobra pedra sobre pedra. A vergonha pública do pastor Ritter é só o começo de uma faxina que vai varrer muito mais pastores. E se você acha que essa foi a última, se prepare, porque tem muito mais vindo por aí. Esses escândalos não surgem do nada, eles são frutos de décadas de permissividade, de silêncio diante do pecado. São frutos de uma geração que trocou o temor por entretenimento e a santidade por palco e o evangelho pela fama. Infelizmente, muitas igrejas viraram bagunça e os pastores viraram manipuladores, influenciados pelo bolso e pelo dinheiro e pela ganância do próprio ego. Mas sabe o que mais dói diante de tudo isso? É que no meio desse povo tem gente fiel, gente que acredita, gente que sofre, gente que ora, gente que está sendo envergonhada junto, sem ter culpa. E por essas pessoas que a verdade precisa ser dita, para proteger o rebanho dos lobos, para levantar o que caiu, para separar o joio do trigo. Porque enquanto esses escândalos forem tratados como exceção, eles vão continuar acontecendo como regra. E está na hora de tratar com seriedade, sem romantismo, sem falso perdão, com verdade dura e crua. A renúncia do Ritter Marques não é o fim de nada, é só um sinal de que a paciência de Deus ela tem limite. É um sinal de que o julgamento de Deus começa pela sua casa. Um sinal de que o tempo da hipocrisia está com os dias contados. E quem continuar brincando com coisa séria vai cair. Pode demorar o tempo que for, pode parecer que escapou, mas não escapa. O tempo revela tudo. E quando revela, não tem quem segure. E aí não adianta apagar a rede social, sumir da mídia, mudar de cidade. A vergonha já está feita e o nome já está manchado. E a obra de Deus, essa sim continua de pé, porque ela não precisa, não depende de homem nenhum, muito menos de falsos profetas e falsos pastores. E se você acha que tudo isso é exagero, talvez seja porque você ainda não viu nada. O que aconteceu com esse pastor é só a ponta do iceberg. Tem muita sujeira escondida, tem muito escândalo abafado e tem muito líder que vive duas vidas. E quando tudo isso vier à tona, não vai ter desculpa, não vai ter perdão, vai ter vergonha, vai ter justiça, porque Deus ele não compactua com o pecado. E o que está escondido, cedo ou mais tarde, vira manchete. E quando virar, tomara que o povo tenha aprendido. Porque se não aprender, vai continuar sendo enganado por homens que usam o nome de Deus para esconder os pecados mais sujos que existem. Deixe a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Eu quero saber sobre o que você achou desse vídeo. Vamos abrir um debate juntos aqui, sem medo, sem filtro. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o que você pensa desse assunto. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Manda para os teus familiares, para os teus amigos, para grupos da igreja, grupos da escola, grupos da faculdade, grupo da firma. Nas redes sociais também, espalha essa mensagem, porque muitas pessoas precisam ter os olhos abertos. E não esqueça, deixa o like agora mesmo. Isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Agora presta atenção, tá? Se você quer entender de verdade como funciona o mercado digital e aprender a gerar renda todos os dias na internet, olha só esses números aqui na tela. R$ 1.500 em apenas 7 dias. Já imaginou fazer isso toda semana? Isso dá mais ou menos 4 salários mínimos no mês, trabalhando de casa, com o celular, sem patrão, sem relógio, batendo ponto. Esse valor foi a minha comissão limpa, honesta, conquistada, com um trabalho diário feito com propósito e dedicação e responsabilidade e consistência. Não tem enganação aqui, eu mostro o que eu ganho, porque eu vivo isso na prática. E se você quer aprender como trilhar esse mesmo caminho, clica no link que está fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo, que nós vamos te ensinar o caminho da prosperidade financeira, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas
eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.